Primeiro episódio de Naruto, Naruto rouba um pergaminho que contém jutsus que são o verdadeiro segredo da Aldeia da Folha, muitos deles desenvolvidos pelo segundo Hokage Tobirama. E Naruto, por ser ingênuo e estar sendo enganado achando que aquilo é um jogo para se tornar um ninja, rouba o pergaminho e começa a ler os jutsus que estão nele. O único que ele conseguiu ler a tempo enquanto fugia foi o jutsu dos multiclones das sombras criado pelo segundo Hokage. Nesse dia, Naruto conseguiu fazer uma quantidade absurda de clones, mostrando assim que na verdade não era falta de habilidade, e sim excesso dela. Executando um jutsu extremamente complexo com muita facilidade, Naruto venceu a pessoa que tinha enganado ele e assim descobriu que era o Jinchurikin da Kyuubi e também que Hiruka, o seu sensei, tinha perdido os pais por causa da raposa que está dentro dele hoje. Nesse período, Orochimaru executou o quarto Kazekage, o pai do Gaara, e já tinha muito mais do que formado a sua própria vila, a Aldeia do Som, e seus experimentos. Então Naruto conhece Konohamaru, o neto do terceiro Hokage, e passa a ser o seu mestre. E estão se formando as primeiras equipes. Mas antes disso, acontece um acidental beijo entre Naruto e Sasuke. E após isso, toda a série vai tratar em como Naruto buscou Sasuke. E assim o time 7 é formado: Naruto, Sasuke e Sakura. Logo eles conhecem Kakashi Sensei, que vai ser o seu instrutor. Kakashi é famoso por nunca ter aprovado ninguém por ser muito rígido em seus testes. Então eles acabam passando no teste quando compartilham a sua comida com Naruto. A primeira missão deles era acompanhar um construtor de uma ponte, uma missão que deveria ser muito simples, mas que foi interferida por Zabuza, um dos espadachins da névoa, e Haku, um habilidoso usuário de Kikkenkai. Eles tiveram uma luta extremamente complexa. Naruto usou o chakra da Kyuubi e Sasuke acabou se jogando como escudo para ajudar a defender Naruto das agulhas de Haku. Zabuza e Haku são derrotados pelo time 7 e a ponte é construída e é dada a ela o nome de Ponte Naruto. E o exame de Chunin está para acontecer. Nesse exame, eles têm que entrar em uma floresta e pegar alguns pergaminhos. Só que quem está nessa floresta é Orochimaru. Ele aproveita a situação para morder Sasuke, deixando nele a marca da maldição. E Naruto deixa sair uma quantidade de chakra da Kyuubi que ele fica sem controle. Para detê-lo, Orochimaru faz um selo em Naruto, desorganizando assim o seu chakra com o chakra da Kyuubi. Já com a marca da maldição, Sasuke fica mais agressivo e se deixa levar pela fúria. Kakashi se dá conta da marca da maldição e tenta selá-la. Porém, o selo só vai ter efeito se Sasuke não se descontrolar. E acontecem várias lutas nesse exame. Uma das lutas que mais se destacou foi Neji contra Hinata. Neji praticamente desferiu um golpe mortal sobre ela e foi parado pelos senseis. E uma das lutas muito animadas foi de Gaara contra Rock Lee. Rock Lee mostrou para Gaara que a sua areia não era onipotente e mostrou para ele toda a sua velocidade e o poder que o Taijutsu tem. Mas no fim, Rock Lee acaba perdendo. Naruto quer aprender técnicas novas com Kakashi, mas Kakashi só se interessa em treinar Sasuke. E para Sasuke, ele ensina a sua técnica Shidori. E Naruto acaba conhecendo o Jiraiya e esse se torna um sensei aluno. Quando o Jiraiya se dá conta que ele é o Jinchuriki da Kyuubi e o filho de Minato, o seu aluno, ele reorganiza o selo da Kyuubi que Orochimaru havia deixado com 5 pontos. Isso faz com que o fluxo de chakra do Naruto corra com mais eficiência do que o normal. E já que Jiraiya é mestre de Naruto, ele também fez ele firmar um contrato de invocação com os sapos. Logo, Jiraiya colocou Naruto em uma situação de risco de vida, jogando ele de um despenhadeiro, o que fez ele invocar um enorme sapo. Quando ele terminou esse treino, as lutas finais do exame de Chunin estavam para começar. Sarutobi e o Kazekage estavam presentes para assistir às lutas, porém, o Kazekage era Orochimaru disfarçado. E aqui acontece o combate de Naruto e Neji. E aqui, Naruto mostra para Neji que as coisas não são predestinadas e as pessoas não precisam aceitar o que é imposto para elas. Ao vencer, Naruto diz para Neji que cada um faz o seu próprio destino. Grande luta da sequência de Sasuke contra Gaara. Sasuke usa a Chidori contra Gaara e faz ele sangrar pela primeira vez na vida. Isso provoca Shukaku, que começa a sair de pouco a pouco. E assim Orochimaru ataca, faz as pessoas caírem no sono e com os seus subordinados ele cria uma barreira em volta dele mesmo e em volta do terceiro Hokage, para que os dois possam ter uma luta sem interrupções. Assim ele mostra para o terceiro Hokage que ele tem o corpo dos Hokages e que ele pode fazer o Edo Tensei. Na sequência, o terceiro Hokage, querendo evitar um mal maior para o mundo, faz um jutsu proibido de selamento e sela os braços de Orochimaru e a própria vida dele.
Assim o terceiro Hokage morre e o Orochimaru fica sem poder usar jutsus. Gaara sai às pressas do lugar e quem segue ele para terminar o combate é Sasuke. Naruto e Sakura vão atrás. Sasuke quer provar que é mais forte, mas porém ainda não é. E quem tem que lutar contra Gaara é Naruto. E Naruto, fazendo a invocação do sapo e usando as técnicas que ele tinha aprendido no seu treinamento, derrota Gaara e diz a ele que ele não é tão diferente de Gaara. Os dois são semelhantes, porém os amigos de Naruto tornaram ele alguém melhor. Gaara fica tocado com essas palavras e pede desculpas para Kankuro e Temari. O exame tinha sido suspenso, o Hokage estava morto e a vila estava sem liderança. Danzo, que sempre quis ser Hokage, viu ali a oportunidade, porém os conselheiros não pensavam o mesmo. Os conselheiros tentam oferecer o cargo de Hokage para Jiraiya, que o recusa, e ele está saindo em viagem com Naruto para um treinamento. Nesse momento, quem visita Konoha é Akatsuki. Kisame e Itachi estão em Konoha, e Itachi se encontra com Sasuke. Aperta o pescoço dele e diz que ele é muito fraco, e para ele, lhe falta ódio. Jiraiya entende a gravidade da situação e acelera o treinamento com Naruto, ensinando assim para ele o Rasengan. Jiraiya e Naruto encontram Tsunade, porém ela também se recusa a ser a nova Hokage. Orochimaru se encontra com Tsunade e oferece ressuscitar pessoas que ela gostava, em troca dela curar os seus braços que estão selados. Tsunade se recusa e aceita o posto de Hokage. Antes disso, eles tiveram uma luta contra Orochimaru e Kabuto e foi aí que Naruto estreou seu Rasengan. Ao retornar a Konoha, Tsunade trata de Kakashi e Sasuke, que tinham sido vítimas do ataque do Itachi. E assim que Sasuke acordou, ele já estava agressivo e ele decidiu lutar contra Naruto. Durante a luta, os dois foram impedidos pelo Kakashi e aqui mostra claramente pra gente que o ataque de Sasuke, a Chidori do Sasuke, por mais que tenha um poder destrutivo grande, o ataque do Naruto é extremamente mais poderoso. Sasuke se dá conta disso e sua frustração aumenta muito mais. Então, Sasuke abandona Konoha e Tsunade os manda em uma missão para resgatar Sasuke. O resultado é que Sasuke e Naruto se encontram e começa aqui uma grande batalha entre os dois. Começam a luta e dessa vez Sasuke, transformado com o poder da Marca da Maldição, a sua Chidori e os seus Sharingans de 3 pontos. Naruto usando parte do Chakra da Kyuubi e o seu Rasengan. Sasuke tem a oportunidade de executar Naruto, porém não o faz. Ele diz que quer seguir por um caminho diferente. Quem guardou toda essa luta foi Zetsu Negro. E é aqui que a bandana do Sasuke ganha um risco de renegado. Sasuke então vai com Orochimaru e quem encontra Naruto desacordado é Kakashi e o leva de volta para a aldeia. Apesar de tudo que aconteceu, Naruto quer voltar a encontrar com Sasuke, ele quer convencê-lo a retornar para a vila. E Jiraiya faz uma proposta para Naruto: sair para treinar. Dessa vez, um treinamento muito mais pesado, avançado e longo. Depois desse treinamento, Naruto voltaria adulto. Esse treino foi muito produtivo para Naruto. Aprendeu a sair dos genjutsus, criou seu próprio Rasengan gigante e aperfeiçoou certas habilidades. E Jiraiya também treinava Naruto no uso do Chakra da Kyuubi. Em um desses treinos, o Chakra de Naruto se esgotou e o Chakra da Kyuubi começou a sair, até que Naruto colocou tanto Chakra para fora que a raposa já tinha 4 caudas à mostra. E Jiraiya recebeu um ataque que quase o matou, fazendo uma cicatriz enorme em seu peito. Quando Naruto acordou, ele já não se lembrava de nada. E durante esses anos, Jiraiya falava para Naruto de uma forma de acabar com todo o ódio que existia no mundo shinobi. E esses ensinamentos futuramente seriam extremamente importantes. E o tempo passou bem rápido, e Naruto cresceu e se desenvolveu muito. Enquanto isso, Sasuke aprendeu vários jutsus com Orochimaru e desenvolveu as habilidades que já tinha. Orochimaru tinha vários experimentos e ele acreditava que seria fácil tomar o corpo de Sasuke. Jugo era um dos experimentos favoritos de Orochimaru e de onde ele tirou a maioria das suas criações. O poder único dele era usado para vários experimentos. Nesse período, Sakura também treinou com Tsunade, aumentando as suas habilidades ninja e as suas habilidades de controle de força. Sendo assim, a equipe 7 estava sendo treinada por cada um dos lendários Senins pessoalmente. Praticamente 3 anos depois, Naruto retorna para Konoha. E todos os seus amigos já subiram de nível na escala ninja, inclusive Gaara, que se tornou o Kazekage. Então Akatsuki ataca a aldeia da areia e quem os enfrenta é Gaara. Porém, Gaara perde e é sequestrado pela Akatsuki. Ele é um Jinchuriki e eles querem extrair o biju dele. A aldeia da areia pede ajuda para Konoha e Tsunade manda alguns dos seus melhores ninjas, entre eles Naruto. É aqui que Sakura derrota Sasori e Gaara, que havia morrido, recebe a vida da avó de Sasori para retornar dos mortos.
Depois disso, Naruto e Sakura conhecem Sai, o novo integrante do time 7. E aqui fica responsável por ajudá-los e dar apoio para eles e instruções Yamato, a criação de Orochimaru que se tornou um sensei na Aldeia da Folha. Por possuir as células de Hashirama e dominar o jutsu da madeira, Yamato é capaz de conter a Kyuubi. E se algo der errado com Naruto, ele seria o único capaz de ajudar. Em uma missão, Yamato, Sakura, Sai e Naruto são atacados por Kabuto e Orochimaru. E é aqui que o chakra da Kyuubi começa a sair descontroladamente. Se você tá gostando desse resumo, não se esquece de se inscrever nesse canal, que vai ter ainda muito mais conteúdo. Saem 4 caudas da Kyuubi e ele luta contra Orochimaru. Yamato começa a controlar Naruto e Sai decide ir com Orochimaru por ordens de Danzo. Yamato manda um clone para vigiá-los e recomenda que Naruto não use novamente o chakra da Kyuubi. Afinal de contas, ele feriu gravemente a Sakura durante a sua transformação. Nesse momento, Sai contesta Naruto e pergunta para ele por que tanta obsessão por causa de Sasuke. Naruto diz que são os laços da amizade. E então eles se encontram com Sasuke. Esse, já com um ar totalmente diferente, os ataca e já começa tentando matar Naruto. Porém, quem aparece é Orochimaru para impedir que ele mate. Segundo a lógica do Orochimaru, é melhor deixar eles vivos porque assim eles vão dar conta de cuidar dos inimigos que eles têm em comum, mais conhecidos como Akatsuki. E assim Kabuto, Orochimaru e Sasuke desaparecem dali. Então Naruto decide treinar ainda mais forte, pegar ainda mais pesado nos seus treinos e pela primeira vez Kakashi decide prestar atenção em Naruto e dar um apoio para ele nos seus treinos. E assim ele começa um rigoroso treinamento acompanhado de Yamato, que vai segurar a Kyuubi caso ela escape muito. O resultado desse treinamento é o Rasen Shuriken, um Rasengan muito mais poderoso. E que diferente do Rasengan que tem uma área limitada ao toque, o Rasen Shuriken pode ser lançado a longas distâncias. E aí vem o ataque da Akatsuki novamente a Konoha. E nesse ataque, o Sensei Asuma morre. Isso deixou o Shikamaru furioso. Ele quer desenvolver todo um plano para vencer a Akatsuki. E quem alcança a Akatsuki a tempo é o próprio Naruto. E com suas novas habilidades, Naruto vence Kakuzu. Shikamaru, na sua fúria, derrota Hidan. O triste aqui é que quando voltam dessa missão, Tsunade diz a Naruto que ele não vai poder usar o Rasen Shuriken, pois essa técnica cobra demais do seu corpo. E a nova técnica que Naruto tinha desenvolvido, estava tão feliz com ela, ele recebeu a notícia que não poderia usá-la. Enquanto isso, Sasuke estava atacando Orochimaru. Orochimaru acreditava que Sasuke se entregaria para ele possuí-lo da forma que quisesse, ele só não contava que Sasuke iria revidar. E assim Sasuke derrota Orochimaru e libera Jugo, Suigetsu e Karin, formando a sua própria organização. Além disso, todas as outras experiências, os experimentos de Orochimaru, estão todos livres graças a Sasuke. O único plano do Sasuke é derrotar o seu irmão Itachi. Essa notícia se espalhou extremamente rápido até chegar em Konoha, e todo mundo já sabe para onde o Sasuke está indo. Ele está indo se encontrar com Itachi. E Sasuke encontra a Akatsuki, e por enxergarem ele como uma ameaça a Akatsuki, a sua própria organização, Akatsuki decide eliminar o Sasuke. E o primeiro a enfrentar Sasuke é Deidara. E depois de uma curta batalha, Deidara perde no seu ataque kamikaze, onde ele se matou se explodindo e Sasuke saiu com poucos danos. Então Itachi se encontra com Naruto e pergunta quais são as intenções dele com o Sasuke. Naruto diz que são todos os bons sentimentos que ele tem e os laços da amizade. Isso dá esperança para Itachi, o que deixa ele feliz, que Sasuke tem um verdadeiro amigo que ele poderá colocar esperança no futuro. E para garantir que nada de errado acontecesse, ele deixou o corvo de Shisui com Naruto. Depois disso, Sasuke se encontra com seu irmão Itachi Uchiha, e os dois começam a lutar. Não se sabe exatamente qual, mas Itachi estava com uma doença terminal. O resultado dessa batalha foi a vitória de Sasuke. Porém, o uso exagerado do chakra com a marca da maldição fez com que Orochimaru fosse revivido. Ele foi rapidamente removido por Itachi, removendo assim de uma vez por todas a marca da maldição de Sasuke. Antes de morrer, Itachi transfere alguns poderes oculares para Sasuke e falece. Mais uma vez, quem estava observando a batalha era Zetsu Negro, e segundo ele, Itachi deixou que Sasuke ganhasse, mesmo sabendo que Itachi estava gravemente doente. E uma luta muito mais intensa estava acontecendo exatamente nesse momento. Jiraiya tinha localizado Pain e começou a lutar contra os fantoches de Nagato e a Konan, os seus antigos alunos, os órfãos que ele resgatou, cuidou, alimentou e treinou. Contra um adversário que é tão poderoso que tem o Rinnegan,
Jiraiya usa o seu modo eremita, mas ele não está tão seguro assim de que poderá vencer essa luta. E depois de um duro combate, perdendo a luta, Jiraiya escreve uma mensagem nas costas de um sapo e morre pelos seus próprios alunos. Com estacas fincadas em seu corpo, ele afunda profundamente no oceano. Jiraiya, nos seus últimos momentos, entende que Naruto é a criança da profecia. E assim, morreu sabendo que Naruto seria a pessoa que ia encontrar a resposta para o ódio no mundo Shinobi. E Tobi tinha dado instruções para que Pain capturasse Naruto o quanto antes. Então Tobi decide explicar a verdadeira história por trás de Itachi para Sasuke. Ele conta toda a história original, menos que o Nove Caudas foi invocado por ele mesmo em Konoha há 16 anos atrás. E Kontou teve que fazer uma escolha impossível entre o seu clã e o seu irmãozinho mais novo, e que ele, dentre todos os Uchihas, foi escolhido para sobreviver. E que Itachi na verdade não era um assassino em série sem motivos. Ele foi forçado, oprimido e obrigado a fazer tudo o que fez. E agora, toda a ira de Sasuke iria contra Konoha e seus líderes, principalmente Danzo. E Tobi tem um interesse muito grande em que Sasuke seja membro da Akatsuki. E assim, manda ele em missão para vencer e capturar o mais poderoso e habilidoso usuário de Biju, o Jinchuriki, que dominou completamente sua Biju de 8 caudas. Sasuke e Killer Bee iriam se enfrentar. E Sasuke, muito confiante das suas habilidades, não imaginava que ele enfrentaria um inimigo com uma diferença de poder tão absurda. E se a sua equipe não tivesse salvo a sua vida, e se Karin não tivesse restaurado todos os ferimentos sofridos, Sasuke teria perdido feio. E Sasuke leva o corpo desacordado de Killer Bee, que ele acha que é ele, porém na verdade é só um clone. Killer Bee saiu estrategicamente desse combate. E quando a Akatsuki tenta extrair o chakra do Biju de Killer Bee, o 8 caudas, a única coisa que eles conseguem extrair é um pequeno tentáculo, e nada mais. O que Killer Bee deixou foi apenas um clone com um pouco de chakra do seu Biju. E a notícia de que Jiraiya morreu chegou até Konoha. E Naruto está completamente destruído por dentro por conta dessa notícia. E por causa disso, Naruto vai treinar no mundo dos sapos, e lá ele vai aprender a controlar a energia natural das coisas. E assim, consequentemente, dominar o modo Senin. Então Nagato mandou os seus Pains até Konoha, e eles começaram a atacar tudo procurando por Naruto. Nagato, usando o corpo de Yahiko na sua forma de Pain, trouxe com o seu Rinnegan uma técnica extremamente poderosa sobre Konoha. Ele invocou a sua punição divina Shinra Tensei, destruindo toda a aldeia e matando centenas de pessoas, deixando milhares feridas. Então Naruto aparece tendo já finalizado seu treinamento e vê toda aquela destruição e todas aquelas pessoas mortas. E começa o grande combate de Naruto contra Pain. E agora, Naruto no seu modo eremita consegue usar o Rasen Shuriken e lançá-lo sem prejudicar o seu corpo. Então Nagato tenta convencer Naruto pedindo para ele se juntar a ele. Afinal de contas, os dois são alunos de Jiraiya. E é claro que Naruto recusa. Porém, os Pains são extremamente poderosos e acabam imobilizando Naruto no chão com as suas estacas. Essas estacas, que estão ligadas diretamente ao corpo de Nagato, são capazes de imobilizar, drenar o chakra e impedir com que ele circule. E quem consegue chegar no local do confronto para ajudar Naruto é Hinata. Ela está disposta a salvá-lo e tenta tirar dele as estacas sem muito sucesso. E ela decide mostrar todas as suas habilidades de treinamento, enfrentando assim com toda a sua força o Pain. Naruto, por enquanto, só consegue ficar observando porque está imobilizado. Pain dá o golpe final e fatal em Hinata. Um golpe tão poderoso que uma pessoa normal não conseguiria sobreviver. Diante dos olhos de Naruto, aquela menina inocente que estava tentando protegê-lo foi esmagada. E isso faz com que Naruto decida revidar. O chakra da Kyuubi começa a fluir em um nível muito mais alto do que o comum, e a fúria de Naruto libera um poder tão grande que começa a convocar todo o corpo da Kyuubi para fora. E Nagato, usando um dos poderes máximos do seu Rinnegan, usa o Shibaku Tensei para tentar selar o Naruto. Porém, nem mesmo o Shibaku Tensei foi suficiente para conter a ira de Naruto. E é aí que aparece o chakra de Minato dentro da consciência de Naruto. Então Naruto se encontra com seu pai, ou pelo menos o restinho de chakra que seu pai selou dentro dele mesmo. E assim, eles conseguem conversar sobre a situação atual como se o pai dele realmente estivesse lá.
É aqui também que Naruto descobre que seu pai foi o quarto Hokage. E aqui, o chakra restante de Minato restaura o chakra da Kyuubi e não deixa com que Naruto seja completamente controlado pela raposa, reforçando assim o selo que prende a Kyuubi e direcionando os chakras para seu fluxo correto. Voltando à sua consciência, Naruto derrota o último Pain e localiza Nagato. Quando Naruto se encontra com Nagato, ele também se encontra com Konan. Os três conversam sobre o passado, Nagato conta a sua história, Naruto também conta a sua história, e eles conversam sobre o futuro do mundo dos ninjas. E assim que Naruto promete acabar com o ódio no mundo ninja, Nagato se lembra da profecia e também do livro que o seu mestre escreveu e de todos os ensinamentos que Jiraiya tinha. Nagato, por alguma razão, ao ouvir a conversa de Naruto, caiu na realidade e resolveu liberar todo o poder do seu Rinnegan, ressuscitando assim todas as pessoas que ele havia matado em Konoha. E por alguma razão, ele não ressuscitou Jiraiya. Naruto havia salvo a aldeia, e aquela criança que era excluída e sofria todo tipo de preconceito, agora estava sendo adorada como um herói, o salvador de Konoha. Um homem capaz de dominar jutsus extremamente complexos, portador da raposa de 9 caudas, mestre no modo eremita, sendo um Sennin, capaz de fazer várias invocações ao mesmo tempo, e salvador de Konoha. Agora, a aldeia completamente destruída teria que ser reconstruída pelos seus próprios moradores. E Tsunade havia gastado uma quantidade imensa de chakra fazendo invocações para todos os feridos de Konoha. Ela conseguiu cuidar da maioria dos feridos, não deixando com que ninguém mais morresse. Essa quantidade absurda de chakra fez com que Tsunade ficasse desacordada. E tendo uma Hokage em coma, Konoha precisava ser reconstruída e precisava de alguém no comando. É aí que Danzo vê a sua grande oportunidade de finalmente ocupar o posto de Hokage. E assim foi feito, Danzo foi nomeado como Hokage em Konoha. Os Kages decidem se reunir para falar sobre Sasuke e o perigo que ele apresenta ao mundo ninja. E Naruto vai implorar para o Raikage para que ele perdoe e dê uma chance para Sasuke. Nesse dia, Naruto se prostrou e implorou pelo perdão do Sasuke. Porém, o esforço dele foi inútil. Naruto sente que isso será um círculo vicioso de ódio que vai continuar se repetindo por várias eras. Quando Naruto volta a Konoha, Sakura o abraça, diz que gosta muito dele e que já não se importa mais com Sasuke. Naruto suspeita que ela esteja mentindo para si mesma. E enquanto Naruto está tranquilamente descansando na sua casa, ele é visitado por Tobi. Danzo tentou manipular os Kages com o seu Sharingan. Ele tinha o Sharingan do Shisui, que é o Sharingan mais poderoso que já existiu, relacionado à manipulação das pessoas. Mas ele foi rapidamente descoberto, e assim ele perdeu a confiança de todos os outros Kages. E no meio da reunião dos 5 Kages, aparece Sasuke e começa a atacar todos ali. Ou muito confiante, ou muito louco, Sasuke não tem medo da morte e tenta ir contra os mais poderosos de cada uma das suas respectivas aldeias. E Sasuke só não é executado pelo Raikage porque Gaara o impede e dá uma chance dele se redimir e se entregar. Mas Sasuke só quer mostrar as suas novas habilidades e convoca assim o seu Susanoo. Sasuke realmente acreditava que poderia ali no mano a mano vencer os 5 Kages. Um pouco antes de ser executado, Sasuke é resgatado pela habilidade ocular de Tobi. Está cada vez mais na cara de que Tobi é o Uchiha e ele mesmo se diz Uchiha Madara. Porém, sabemos que ele é Obito. E é aqui que Obito, utilizando o nome de Uchiha Madara, declara guerra contra todas as nações ninja. A condição dele para que não houvesse guerra é que eles entregassem todos os bijus. Caso eles não entregassem, iniciaria ali mesmo a 4ª Grande Guerra Ninja. E saindo dali, Obito planejava entregar para Sasuke um dos seus maiores presentes, a sua vingança contra Konoha, liberando assim Sasuke com seu poder ocular dentro de Konoha para enfrentar Danzo. E Danzo, com seus vários Sharingans, começa a resistir aos golpes fatais de Sasuke usando seu Izanagi. Porém, cada um dos olhos fecham assim que ele usa o seu poder, perdendo assim o poder do seu Sharingan. Danzo está em desvantagem e Sasuke está enfurecido usando todo o seu poder. E o custo de uso de poder para o Sasuke é alto, pois os seus olhos estão sangrando e ele está cada vez mais perdendo o poder ocular. Sasuke precisa de outros olhos, olhos que não sejam dele, que resistam assim a toda a capacidade do seu poder sem sofrer dano. E Danzo perde o controle sobre as células de Hashirama, fazendo assim parte do seu corpo se tornarem árvores. O chakra invocando madeira sem necessidade, estava totalmente descontrolado e Danzo tem uma ideia. Ele acha que se ele capturar Karin e fazer ela de refém, Sasuke não irá atacar. Rapidamente Sasuke mostra que tem uma Chidori em formato de espada e atravessa os dois, a sua companheira e o seu inimigo.
E assim Danzo morre e Karen fica gravemente ferida. E aí aparece Sakura. Sakura se oferece para acompanhar Sasuke em sua viagem. Ela vai ficar do lado dele, mesmo que ele seja o vilão. Muito estranha essa atitude da Sakura, já que ela falou pro Naruto que já não gostava mais dele e que estava tudo bem. Então Sasuke aceita e diz para Sakura que para ela provar a lealdade, a primeira coisa que ela tem que fazer é matar a Karin. Karin está gravemente ferida, esticada no chão. Então Sakura reluta e decide não fazer, e é aí que Sasuke enche a sua mão com o Ashidori e ataca Sakura, com um ataque fatal. No último momento, quem consegue chegar, parar a mão de Sasuke e salvar a vida de Sakura é Kakashi. E então chega Naruto e se junta à batalha. Sasuke, por sua parte, está cada vez mais cego. Seus olhos naturais já estão deixando de funcionar e ele precisa de uma substituição urgente. Obito decide fugir com Sasuke e leva ele para outro lugar. O plano dessa vez é encontrar outros olhos para substituir os olhos de Sasuke, deixando ele assim ainda mais poderoso e com olhos que não se desgastem tão facilmente. A ideia foi retirar os olhos de Itachi no seu túmulo e implantar em Sasuke para que assim ele pudesse usar os olhos poderosos do seu irmão. Nesse mesmo momento, Killer Bee e seu irmão enfrentaram Kisame e arrancaram a sua cabeça. E assim, Killer Bee adotou a sua espada Samehada. Tsunade acordou do seu coma e retornou ao seu posto de Hokage. E entregam a Naruto o selo final da Kyuubi do quarto Hokage. Se ele quiser e for preciso, ele pode liberar todo o chakra da Kyuubi. E para aprender a controlar todo esse chakra, ele teria um mestre que já dominou seu biju e já aprendeu a como usar todo o seu chakra. Killer Bee vai ensinar Naruto não só a usar o biju como uma arma, mas como se tornar um amigo do biju e fazendo assim dos dois verdadeiros parceiros. Para esse treino, quem ajuda é o Yamato, que tem parcialmente controle sobre o chakra da Kyuubi, podendo assim fortificar o selo. E as Nações Unidas decidem fazer a Grande Aliança Ninja. 5 países reunidos contra os terroristas que decidiram iniciar a guerra. Pela primeira vez na história do mundo ninja, todas as pessoas usariam a mesma bandana. E no seu treinamento para dominar a Kyuubi, Naruto, no mais profundo do seu ódio, tem um encontro com o chakra da sua mãe dentro da sua própria mente. Minato havia preparado tudo isso no momento que criou o selo. Pela primeira vez, Naruto poderia conversar com a sua mãe. Dá palavras de motivação para que ele consiga seguir adiante. A felicidade de falar com a sua mãe permite a Naruto ficar ainda mais determinado a lutar e vencer Kurama. E depois de um duro combate interno, ele passa a controlar o chakra da Kurama de uma forma nova, cobrindo todo o seu corpo com o brilho do chakra da raposa. E Kisame é desmascarado, ele está escondido dentro da espada e ao sair, ele é derrotado por Gai. Então Kabuto se reúne com Obito e mostra para ele que é capaz de ressuscitar pessoas muito poderosas usando o Edo Tensei. E espera muito em breve trazer com o Edo Tensei um exército muito grande dos ninjas mais poderosos que já existiram. E com isso, os dois querem unir forças. Obito então vai atrás dos olhos de Madara, ele quer recuperar os olhos que ele emprestou para Nagato. E para isso, ele precisa profanar o túmulo de Nagato que está sendo defendida por Konan. Konan se recusa e luta contra Obito. Nesse dia, vemos o potencial gigantesco de poder que Konan tem. Ela causou dano real e quase derrotou Obito nessa luta. Depois de ganhar dela, Obito recupera o Rinnegan de Madara e está pronto para ir para a guerra. E como a Akatsuki já tinha capturado alguns bijus, eles usam bastante chakra para invocar 100.000 Zetsus brancos. Esses Zetsus vão agir como soldados nessa guerra. Enquanto a guerra está começando, Naruto e Killer Bee ainda estão treinando. Aqui, Naruto aprende alguns truques, entre eles a Biju Dama. E no exército de Kabuto tem os antigos Kages, os outros membros da Akatsuki, os antigos Jinchurikis, todos eles ressuscitados no seu auge, com chakra infinito e regeneração, podendo resistir a praticamente qualquer golpe. E dentro do exército de Kabuto tem todo o tipo de ninja, todos eles controlados pela vontade de Kabuto. Hanzo da Salamandra foi o primeiro a sair do controle do Edo Tensei. Ele se deixou morrer. E o segundo que saiu do controle de Kabuto foi o irmão de Sai, que também se deixou morrer. Kankuro luta contra Sasori, mas Sasori agora pode descansar em paz porque ele entendeu que as suas marionetes vão atravessar gerações, coisa que no fundo era o que ele sempre quis. E Kakashi volta a lutar contra Zabuza, e com todos os 7 espadachins da névoa. Quem o ajuda nesse combate é Gai.
Kinkaku e Ginkaku, que foram para o estômago da Kyuubi e absorveram seu chakra, podem usar o seu chakra e tiveram que ser selados. Devido ao tamanho do seu poder e à complexibilidade de enfrentá-los, os dois foram selados com sucesso. E depois de ver algumas falhas no Edo Tensei, Kabuto reforça ainda mais a sua técnica, fazendo com que os revividos percam parte da sua consciência e apenas lutem. E Gaara tem que enfrentar o seu próprio pai. A guerra continua enquanto a inteligência da aliança acredita que podem vencer sem a ajuda de Killer Bee e Naruto. E enquanto isso, mantém os dois em uma ilha afastados, enquanto eles acham que o mundo está em paz e treinam tranquilamente. Os dois estavam se preparando para uma guerra que nem sabia que existia. Só que Naruto, ao ativar o seu modo Sennin, consegue sentir todos os chakras que estão sendo usados na guerra e todos os combates que estão acontecendo. E também sente o próprio chakra da Kyuubi que estava sendo usado pelos irmãos Ginkaku e Kinkaku. Hiruka tenta impedir que Naruto vá à guerra, mas isso não adianta de nada. Então, no final das contas, ele pede para Killer Bee o protegê-lo. No meio do caminho para a guerra, Naruto e Kyuubi começam a conversar e Kyuubi faz perguntas muito interessantes para Naruto, querendo saber mais sobre ele. Kurama pergunta se Naruto realmente vai aguentar o ódio do mundo ninja e vai conseguir resolvê-lo. Naruto diz que um dia vai resolver todo esse ódio, se referindo também ao ódio que está ativo em Kurama. E quem se junta à batalha e à guerra é Obito, e ele já saca a estátua do Jubi Gedomazou e pega o recipiente onde estavam selados os irmãos Ginkaku e Kinkaku. E assim ele tem o chakra da Kyuubi sem a necessidade do Naruto, podendo completar a casca do Jubi com todos os chakras de todos os bijus. E assim ele pega cada um dos Jinchurikis e faz deles as suas próprias versões de Pen, usando o seu Rinnegan. Ele os controla remotamente. Naruto e Killer Bee chegam até a Aliança Shinobi. No meio do caminho, Naruto se encontra com Itachi e Nagato revividos. E Kabuto tenta colocar uns contra os outros. Para se libertar parcialmente do controle do Edo Tensei, Itachi usa o corvo de Shisui que ele tinha dado a Naruto. Uma vez livre do controle de Kabuto, Itachi sela Nagato. E Itachi vai procurar Kabuto para tentar deter o Edo Tensei de uma vez por todas. Kabuto decide então reviver Uchiha Madara usando o Edo Tensei. Se supõe que no momento da sua morte seria um momento enfraquecido de Uchiha Madara, e assim seus olhos não estariam mais tão bem quanto antes. Mas o Edo Tensei é uma técnica capaz de trazer a pessoa de volta à vida no seu auge. E agora nós temos um dos ninjas mais fortes que já existiu em todos os tempos, com células do Hashirama, praticamente imortal, com chakra infinito e com 2 Rinnegans. E ao se deparar com a Aliança Shinobi, Madara tenta invocar a Kyuubi que está selada em Naruto. Naruto fica fortemente abalado e aqui a gente vê a grande diferença de poderes que ainda existe, já que o Naruto teve que treinar e se esforçar muito para controlar a Kyuubi. Madara a controlava como um bichinho de estimação. Então Madara solta um Katum de fogo gigantesco para dar boas-vindas à Aliança Shinobi. Necessitaram de muitos ninjas usando o estilo água para conseguir deter uma técnica extremamente poderosa. A seguir a isso, vemos um nível de poder jamais visto em Naruto. Madara convocou um meteoro para esmagar todas as tropas. A maioria dos ninjas não consegue fazer nada contra um tipo de poder tão grande quanto esse. E depois de muito esforço, os Kages conseguem parar o meteoro, e é aí que vem a surpresa. Madara não chamou um meteoro, mas ele chamou 2, e o segundo dá força para o primeiro, fazendo assim uma grande devastação. Madara está muito além do seu auge, Madara está mais poderoso do que nunca. A Kurama, aqui, começa a concordar com o Naruto porque ela odeia o Uchiha Madara e ela prefere ajudar o Naruto do que voltar a ser controlada pelo Uchiha Madara. E como Madara é um ninja extremamente habilidoso e tem as células e chakra de Hashirama correndo pelo seu corpo, ele passa a usar o estilo Madeira, fazendo ataques devastadores sobre a aliança. Madara humilha a maioria dos ninjas, usando contra eles apenas Taijutsu, derrotando centenas de inimigos ao mesmo tempo. Então agora Naruto, com muito mais chakra, porque a Kyuubi está cooperando com ele, os Kages dizem para Naruto ir buscar o Kabuto para parar com o Edo Tensei. E os 5 Kages falam que eles vão dar conta de Uchiha Madara. Madara se divertiu tanto quanto quis com eles. Brincou e perguntou se eles queriam ser atacados com ou sem Susanoo. Eles não duraram nem 20 minutos. Naruto se encontra com Tobi e os Jinchurikis que estão sendo controlados. Assim, ele tem que fazer o mesmo processo que ele fez com os Pens e tirar deles as peças metálicas, que são a chave do controle do Rinnegan. E quem chega para ajudar nesse confronto é Kakashi e Gai. Em um desses combates, Naruto é engolido pelo biju de 4 caudas, o Son Goku. E aí, ele passa a conversar com ele como ele conversava com a Kyuubi. Son Goku compartilha
compartilha com Naruto que desde o início dos tempos a humanidade tenta usar os bijus como armas e que eles são seres vivos, também têm os seus sentimentos e suas próprias vontades. E Naruto diz que quer libertar cada um deles das suas amarras. E aí, então, que Son Goku passa a cooperar com Naruto. E assim, cada um dos bijus fazem uma aliança com Naruto. Ele abre os portões da Kyuubi, liberando completamente ela do selo para que ela o ajude na sua totalidade. E assim, Naruto consegue adquirir uma nova forma. E fazendo várias mãos gigantes embanhadas em chakra da Kyuubi, ele consegue imobilizar todos os outros bijus e arrancar deles as estacas, liberando eles assim do controle do Rinnegan. Naruto consegue falar abertamente com cada um dos bijus, assim como seus Jinchurikens. E todos eles emprestam um pouco do seu poder para Naruto. Tobi, o Obito, começa a ficar relutante. A aliança está ganhando. Eles estão dominando a maioria dos combates e isso começa a deixar ele preocupado. Enquanto Itachi está buscando por Kabuto, ele é encontrado e seguido por Sasuke. Sasuke quer saber se realmente tudo que ele ficou sabendo é verdade sobre a sua missão, eliminar todo o clã Uchiha, troca da vida do seu irmão. E Itachi não está a fim de explicar nada. Ele quer primeiro vencer Kabuto. Sasuke e Itachi se unem em uma batalha contra Kabuto e no final acabam vencendo ele, mas não o matam. Itachi usa o seu poder ocular para entrar dentro da mente de Kabuto. E depois de Kabuto voltar desse controle, ele acaba aceitando quem ele é e mudando completamente a sua personalidade. Kabuto decide desfazer o Edo Tensei. E todo o Edo Tensei começa a ser desfeito. Antes de ir, Itachi compartilha as suas memórias com Sasuke. Agora, Sasuke se vê em dois caminhos. Ele pode tanto ajudar a aliança, quanto ajudar o Uchiha Madara. A decisão de Sasuke definiria completamente o rumo dessa guerra. Sasuke decide usar uma marca da maldição para ressuscitar Orochimaru. Orochimaru absorve o chakra de Kabuto e logo começa a cooperar com Sasuke. Orochimaru faz um ritual de invocação para liberar os Kages, convocando assim o primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage, que ficam de frente a Sasuke. E Sasuke pergunta para eles o que se passou, como foi que aconteceu a história dos Uchiha. Sasuke quer saber agora toda a verdade. Os Kages sentem que está acontecendo uma guerra ninja. E mesmo assim, antes de entrarem em ação, Sasuke exige saber qual é a verdade. Após escutar e conhecer toda a verdade, Sasuke toma a sua decisão. Ele vai ajudar a aliança. Enquanto isso, Obito invoca o Jubi. Enquanto Naruto e Gai lutam contra Obito, Kakashi tenta usar o seu Kamui no Gedo Mazou para impedir a invocação do Jubi. Porém, Obito não permite que isso aconteça. Aqui, Kakashi começa a se dar conta que o Kamui que ele usou é o mesmo que Obito usou. Aquele mascarado que se dizia Tobi ou se dizia Uchiha Madara era na verdade o seu companheiro Obito. Depois de alguns golpes, viajando pela dimensão do Kamui de Obito, eles finalmente quebram a sua máscara, revelando o seu rosto e a sua verdadeira identidade. E então chega Madara. E Kakashi, por poder viajar pelo Kamui, consegue lutar mano a mano com Obito na dimensão que os dois compartilham. E Jubi é atacado pela Aliança Ninja e Obito usa a Bijudama de Jubi para atacar a inteligência da Aliança. E assim morreram os pais de Shikamaru e de Ino. E durante um dos ataques do Jubi, para proteger Hinata, Neji morre. Antes de morrer, Neji disse que há muito tempo as palavras de Naruto livraram ele das amarras do destino. Obito e Madara estão conectados diretamente ao Jubi para tentar controlá-lo. Mesmo assim, está cada vez mais difícil manter o controle sobre ele. Antes de morrer, o pai do Shikamaru se conectou a todas as pessoas da aliança que estavam no campo de batalha e enviou para elas o seu plano para deter o Jubi. Obito tenta desmoralizar Naruto depois dessa morte e Hinata o consola. Com a motivação de Hinata, Naruto usa o chakra da Kyuubi com uma habilidade jamais vista antes no mundo ninja. Ele compartilha o chakra da Kyuubi com todas as pessoas da aliança, fazendo todas elas fluírem o seu chakra junto com o fluxo do chakra da Kyuubi, unindo assim os seus poderes com o da Kyuubi e aumentando as habilidades de todos eles. Isso só é possível porque Naruto se tornou mestre na arte dos clones e de passar chakra em outros corpos. E isso facilitou para com que ele dividisse o chakra da Kyuubi em tantos lugares diferentes ao mesmo tempo com uma maestria muito fora do comum. Enquanto Kakashi lutava com Obito, ele conseguiu remover o selo que Madara tinha colocado nele há muitos anos atrás. Obito fica extremamente confuso e já não sabe mais o que quer nem de que lado está. Então chegam todos os Hokages revividos junto com Sasuke. Sasuke diz a estranha frase de que quer ser Hokage e o pai de Naruto aparece de frente a ele utilizando metade do chakra da Kyuubi que está selado nele mesmo. Madara não consegue conter a sua felicidade ao ver Hashirama e quer enfrentá-lo imediatamente.
E assim a equipe 7, Naruto, Sakura e Sasuke, se reúnem para lutar na Quarta Guerra Ninja, uma das maiores batalhas que já existiu. Cada um deles pode fazer uma forte invocação e logo começam a fundir as suas técnicas para criar técnicas ainda mais poderosas. Orochimaru leva Karin até Tsunade para que ela ajude a se recuperar. E isso permite que os outros Kages se curem também. E Obito se torna o Jinchuriki do 10 Caudas, ganhando assim até uma nova aparência. E Obito fica extremamente poderoso, sendo que a única coisa que consegue causar dano a ele são ataques com Senjutsu, que é o chakra que vem do modo sábio. E Naruto ativa o modo completo do chakra da Kyuubi da Kurama, mais o modo Sennin ao mesmo tempo. E Naruto e seu pai entram em contato, fazendo com que as Kyuubis que existem nos dois também se mantenham em contato. Com isso, ambos compartilham o chakra da Kyuubi completa com todos. E Minato consegue usar um teletransporte em massa, levando toda a aliança para um lugar mais seguro. E Obito captura praticamente toda a aliança Shinobi e começa a absorver o chakra deles. Obito quer começar já o Tsukuyomi infinito. Sasuke e Jugo se unem para fazer um Susanoo completo coberto pela marca da maldição, que é originada de Jugo. Possuindo parte do chakra de todos os bijus, os ataques de Naruto começam a desestabilizar Obito. E eles tentam sacar os poderes dos bijus que estão em Obito. E com isso, Naruto e Obito se conectam e conseguem conversar em uma espécie de mundo da consciência. E aqui acontece o discurso no jutsu máximo. A conversa de Naruto é capaz de convencer Obito a ponto de que ele se entrega e eles conseguem sacar dele o chakra de todas as bijus. Kakashi diz a Obito caído no chão que só está ajudando Naruto porque foi inspirado por Obito quando era criança. E também que o mundo poderia melhorar aos poucos se todos pensassem dessa forma. Obito está paralisado, ouvindo as palavras de Kakashi, já sem o selo de Madara, e resolve entender de uma vez por todas que a paz pode ser atingida sem a necessidade do Tsukuyomi infinito. Então Obito decide usar o poder do seu Rinnegan para trazer as pessoas que morreram na guerra de volta à vida, mas ele é interrompido pelo Zetsu Negro que sai de dentro do seu corpo e o domina. E Madara, juntamente com o Zetsu Negro, fazem ele usar o jutsu de ressurreição, não para ressuscitar as pessoas que morreram na guerra, mas para ressuscitar o próprio Uchiha Madara, que ainda estava em modo de Edo Tensei. Assim que ele voltou à vida, ele perdeu o seu Rinnegan. Quem ataca Madara e tenta lutar contra ele é Sasuke, que não faz nenhum efeito. Madara toma a espada de Sasuke e desfere nele um golpe praticamente mortal. Então aparece Karin, Orochimaru e Kabuto já com uma nova personalidade e cuidam de tratar de Sasuke. Madara recupera um dos seus Rinnegans, arrancando o olho de Obito e usando nele mesmo. E com esse poder, Madara tenta prender novamente os bijus dentro da estátua do Jubi para criá-lo novamente. Absorvendo o chakra dos 9 bijus e colocando na estátua, Madara se torna o novo Jinchuriki do Jubi, adquirindo assim também uma nova aparência. Com essa nova aparência, Uchiha Madara joga fora as ferramentas de Hagoromo que estavam dentro dele. Isso seria muito importante um pouco à frente. Madara está extremamente poderoso e Naruto, sem a Kyuubi, automaticamente perde a sua consciência e seu coração para de bater. Sakura é quem ajuda Naruto e enfia sua mão dentro do peito dele, batendo o coração dele com a própria mão dela, mantendo assim o Naruto vivo até eles conseguirem alguma saída. Obito quer recuperar o chakra das bijus para assim ajudar Naruto e Sakura que estão na dimensão do Kamui. Mas parece que já é muito tarde para Naruto e muito tarde para Sasuke. Os dois já estão mortos. E acontece que os dois se encontram com Hagoromo. De uma forma espiritual, os dois se encontram e falam com Hagoromo. Hagoromo fala sobre o passado e pergunta a eles quais são suas metas. Então Hagoromo decide confiar nos dois para trazer a paz de volta. Querendo reparar os mesmos erros que ele cometeu com seus filhos, ele dá para Naruto e Sasuke a mesma quantidade de poder que deu aos seus filhos originais. E assim os dois passam a ter poderes praticamente divinos. A Naruto é dado o modo eremita dos 6 caminhos. E a Sasuke o poder máximo ocular, o Reiner Sharingan. E enquanto os dois estavam conversando com Hagoromo no mundo espiritual, quem ataca Uchiha Madara é Gai. Gai usa todo o seu poder de Taijutsu, abrindo todos os seus portões e combatendo Madara com uma força inacreditável. Madara, o ninja mais poderoso e mais habilidoso que já existiu, com o Jubi, que é o mais poderoso de todos os bijus, e toda a sua habilidade ninja não foram páreos para o Taijutsu de Gai. Durante alguns instantes, Madara sentiu medo e realmente pensou que iria perder. Gai lutou com toda a sua alma, todo o seu coração e toda a sua juventude, queimando assim toda a chama da sua determinação para tentar parar Madara. Madara, surpreso com a extrema quantidade de poder que aquele Taijutsu tinha, nomeou Gai como o ninja mais forte.
Porém, todo esse poder também consome toda a força vital de Guy, e no final Madara acaba vencendo, dizendo que essa foi uma das lutas mais divertidas de toda a sua vida. Agora começa uma batalha em equipe de Naruto e Sasuke contra Madara. Madara, no seu desespero, rouba o olho de Kakashi e usa ele para acessar o Kamui. Chegando no Kamui, ele vai até Obito e rouba o seu Rinnegan. Quem cura o olho de Kakashi e não deixa com que Guy morra é Naruto. E Madara, já com o seu Rinnegan e seu poder máximo, começa o Tsukuyomi infinito. E todas as pessoas, menos Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, todas as pessoas caem no Tsukuyomi infinito. Os 4 só não caíram no Tsukuyomi porque estavam sendo protegidos pelo Susanoo do Sasuke. E assim, quando Madara acha que tinha salvado o mundo à sua maneira, realizando o seu sonho de colocar todas as pessoas no Tsukuyomi infinito, quem chega por trás dele e desfere um golpe mortal é Zetsu Negro, que é a vontade remanescente de Kaguya, que está desde o início dos tempos manipulando as pessoas e fazendo com que elas caíssem nas suas artimanhas para chegar nesse momento atual. Depois de um longo período de espera, chegou a hora de Zetsu Negro agir. Ele vai usar o corpo, o chakra e os olhos de Madara para trazer Kaguya de volta à vida. E Zetsu Negro no corpo de Madara começa a absorver o chakra de todos os ninjas que estavam presos no Tsukuyomi infinito. E após absorver essa quantidade enorme de poder, os dois se fundem e despertam como Kaguya. Aparece finalmente a forma suprema da deusa do chakra. Zetsu Negro tenta capturar Sasuke e Naruto porque pretende roubar o chakra deles e dar para Kaguya. E para distraí-la, Naruto usa o seu jutsu secreto, o jutsu sexy invertido. Para surpresa de todos, ela fica extremamente distraída e assim Naruto consegue acertar um golpe certeiro nela. Porém, isso não foi o suficiente e Kaguya, com o seu poder ocular, pode manipular as dimensões e assim manda Sasuke para outra dimensão. E quem ajuda a buscar Sasuke é Obito, que ainda está vivo. E antes de morrer, Obito dá os seus 2 olhos para Kakashi por um momento. Kakashi, com uma extrema habilidade, convoca um Susanoo completo. E Naruto, no seu modo Eremita Sennin Kurama, com o chakra das 9 bijus, faz vários clones e faz vários Rasengans com todas as naturezas de chakra que existem e lança sobre Kaguya. Isso gera uma grande instabilidade em Kaguya que faz o seu corpo se transformar em várias formas diferentes. Naruto e Sasuke dão um golpe combinado em Kaguya que seria finalizado por um golpe de Sakura que veio de cima e acertou a cabeça dela. Assim, o time 7 tinha acabado de nocautear a deusa do chakra. E para ter certeza que nada disso aconteceria novamente, Naruto decidiu selar Kaguya e Zetsu Negro também. Assim, novamente Kaguya estava selada em um Shibaku Tensei. Então os inimigos, assim como a guerra, tinham acabado e eles tinham vencido. O problema é que eles estavam em uma outra dimensão sem saber como voltar. Quem traz eles de volta é Hagoromo, que está acompanhado de todos os bijus. E isso só foi possível porque Madara jogou fora as ferramentas de Hagoromo. E nelas havia chakra do próprio Hagoromo, liberando assim a sua personalidade, a sua vontade e o seu chakra. Madara não sabia disso, ele liberou as ferramentas involuntariamente. Isso foi suficiente para materializar Hagoromo. Muito semelhante com o que aconteceu no interior de Naruto quando ele encontrou os seus pais. Depois disso, Kakashi perde os seus Sharingans. Madara se despede de Hashirama e Naruto de seu pai. E agora os bijus estão livres. O Oito Caudas, por ter se tornado um amigo de Killer Bee, decide voltar com ele. E da mesma forma, Kurama decide voltar com Naruto. Agora, dentro de Naruto é basicamente um ponto de encontro dos bijus. Com a combinação do chakra de Naruto e Sasuke, eles conseguem desfazer o Tsukuyomi infinito. Só que Sasuke ainda tinha suas dúvidas e ele acreditava que o sistema ninja estava indo mal. E aí, Sasuke decide dominar o mundo, destruir todos os Kages e todos os bijus. Desse modo, ele acreditou que acabaria com toda a violência e todo o ódio do mundo. Parece que o Sasuke não viu o anime. E Sasuke prende todos os bijus no seu Shibaku Tensei, fazendo assim 9 luas com 9 selos de todos os bijus. E assim, ele seria o líder de um novo mundo shinobi. E é claro que Naruto não aceitou isso e os dois começaram a lutar. Uma luta impressionante com os dois usando o seu poder máximo. A Kyuubi materializada, os poderes de todos os bijus, Chidores e Susanos gigantescos. Foi uma batalha incrível até que o poder deles se chocou de uma determinada forma, até que uma matéria escura apareceu e consumiu o braço de ambos. E Naruto aqui diz para Sasuke que compartilha a mesma dor que ele. E então, pela primeira vez na vida, Sasuke aceita a derrota. E os dois se unem para desfazer o Tsukuyomi infinito. Passado algum tempo, Sasuke deveria ficar preso. Mas pelo grande destaque de Naruto na Guerra Ninja, que foi praticamente o salvador do mundo, Naruto insistiu que Sasuke não ficasse preso. E Kakashi, como o novo Hokage de Konoha, permitiu que Sasuke vivesse livremente.
Então Sasuke vai vagar pelo mundo para pagar pelos seus pecados. Sakura diz que quer ir com ele. Naruto devolve para ele a sua bandana e ele toca na testa de Sakura e vai embora. E depois dessa guerra, as pesquisas científicas deram um salto enorme e toda a tecnologia no mundo ninja evoluiu de uma forma assustadora. Não demorou muito para Naruto ser nomeado como Hokage de Konoha, se casar com Hinata e ter 2 filhos. Sasuke e Sakura também tiveram uma filha. E praticamente todos os alunos que nós acompanhávamos na série de Naruto Shippuden formaram casais e tiveram filhos. E agora, já que os ninjas eram baseados em missões e era assim que Konoha e as outras vilas geravam dinheiro, uma grande crise econômica caiu sobre a cabeça de todo mundo, gerando um estresse e acúmulo de trabalho para Naruto. Os ninjas se baseiam em guerra para ganhar dinheiro e para lutar. Em um mundo em paz, praticamente não há lugar para ninjas e muito menos são necessários os seus trabalhos. O nível de violência e conflitos diminuiu drasticamente. E com isso, o mundo ninja passou a ter um novo formato. Essa nova série com esses novos personagens nesse novo mundo se chama Boruto.